Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do BRF Futebol, seu canal de fantasy futebol no Brasil. E hoje a gente vai dar início a uma série muito legal, que são os mocks. Quem não gosta de mock, né? Quem joga fantasy não gosta de mock. E aproveitando esse mês aí da Dynasty, né? Maio geralmente é quando os rookie drafts acontecem. Então, para a gente dar início, vamos ter um mock de rookies. Vão ser 3 rounds, cada um aqui dos nossos analistas vai representar 3 times, e é como se fosse uma Dynasty, né? Um mock de Dynasty, vai ser PPR, só um quarterback sem IDP. E aí, daqui para frente, a gente vai fazer vários outros mocks, né? Semana que vem, provavelmente, vamos fazer uma super flex, então vocês já fiquem ligados. Na sexta-feira, a gente vai ter uma live muito legal, com o Bruno Marques do canal Chua. Quem gosta de basquete, então tem prato cheio aí na sexta-feira, 8 horas. É isso, né, Derek? 8 horas? Isso, exatamente. Legal. Uhum. Vamos receber esse convidado muito especial, então já fiquem ligados. Antes de eu apresentar meus companheiros de bancada, vou deixar aqueles recados muito importantes, né? Convidar vocês a participar aqui do mock com perguntas, com aquelas cornetas que sempre acontecem, né? Seus comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e lembrando dos nossos planos de assinatura, né? O BRF Futebol conta com o plano anual e o semestral. Você pode ganhar no plano anual a segunda edição do recém-lançado livro do Fantasy Football. Ele é muito completo, de autoria dos nossos editores, aí Rui Maurício, Caio Ribeiro. Não é só para iniciantes, tem muita coisa avançada, então fique de olho. Além disso, você ganha mentoria com o pessoal do site e também tem acesso a antecipado ou exclusivo a alguns artigos especiais, além do Draft Kit, que vai ser lançado mais para perto da temporada, né? Então, vamos lá, gente. Antes da gente dar início aos trabalhos, queria os seus recados iniciais, o salve da galera, começando aí pelo Serjão Luiz, que vai, como sempre, me salvar aí na parte técnica e muito provavelmente tesourar várias picks aí. Claro, é bom de dominar aqui, de mexer nisso tudo é que eu posso roubar as escolhas dos outros, é isso aí. O bom é isso. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí a mais uma live, a primeiro mock, e vamos que vamos. Boa, Serjão. Bom, o Bretas está com algumas dificuldades técnicas, mas daqui a pouco ele volta aí com a gente, então vou apresentar o nosso estreante em lives, mas que vai ser o mestre de cerimônias de uma live especialíssima que a gente ainda não vai falar o convidado, mas que vai ser anunciada nessa live de sexta com o pessoal do canal Chua. É o Derek Bissigini, nosso grande companheiro. Tudo bom, Derek? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado aí por participar aqui. O frio na barriga ainda, né? Primeira live geral de tudo. Eu já acompanhei, você já provavelmente a minha voz nos podcasts aí da vida do ano passado, né? E vamos que vamos. Espero fazer bonito, né? Vamos ver. Não tenha dúvidas que fará. O Bretas já está de volta aí com a gente. Quero ouvir o salve inicial dele. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, galera? Fala aí. Acabei de passar por um problema técnico aqui de internet, mas estou de volta. Animado para essa live aí, a primeira que nós estamos fazendo aí juntos. A primeira de várias. E BRF Futebol entrando numa fase boa aí, lives boas a seguir. Tem uma em particular que estou bem ansioso, então simbora. Muita coisa boa. Boa, Bretas. Bom, vamos... antes de dar início, só relembrar as regrinhas. A gente vai sortear a ordem, né? O Sérgio vai colocar na tela daqui a pouquinho aí o sorteio para deixar ainda mais apimentado o negócio. E num rookie draft, né? Diferente, se você não joga Dynasty há tanto tempo ou nunca jogou, que é a Dynasty, né? Você mantém o mesmo elenco ano após ano, e aí a cada ano você faz esse rookie draft. Por quê? Aconteceu o draft da NFL, novos jogadores foram inseridos na liga, e aí você vai ter a oportunidade de selecionar esses calouros. Só que, ao contrário do draft tradicional, não é snake, né? Não é aquela coisa do último a escolher no primeiro round ser o primeiro a escolher no segundo. Ele funciona do mesmo jeito que o draft da NFL, linearmente. Então, se você foi o último colocado da sua liga no ano anterior, você vai ser o primeiro a escolher nesse rookie draft em todos os rounds.
Hoje a gente lembrando que a gente vai fazer 3 rounds, cada um dos nossos analistas aqui, dos 4 participantes, vai representar 3 times diferentes. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela, vai ficar bem mais claro de ver. Então, vamos fazer o sorteio aí, Sérgio? Claro. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Que o André saiu em todas na frente quando a gente estava testando, né? Não, primeiro eu caio. Olha lá, o Bretas ficou com a primeira escolha, eu fiquei com a segunda, o Derek com a terceira e o Sergião, naturalmente, com a quarta, porque ele teria sido campeão na hipotética liga anterior, já que ele é o craque aqui da galera. Então, bom, vão ser 2 minutos por pique, até porque tem um monte de gente aqui ansioso pelo jogo da Libertadores do próprio time, então a gente tem que terminar antes das 9h30. 3 pessoas aqui, né? Pois é. E aí, não percam esse tempinho aí dos 2 minutos e sempre com a oportunidade de você comentar a escolha anterior e explicar as razões pelas quais você está escolhendo aquele jogador que você vai escolher, né? Vamos esperar o Bretas voltar aí para a gente ter isso, daqui a pouco ele está de volta. Uma outra questão, lembrar que não é Superflex, então os quarterbacks não tem todo aquele valor que tem na Superflex. Agora estou esquecendo uma coisa que eu tinha lembrado aqui. Vocês têm algum outro comentário antes da gente começar, gente? Que é PPR também, né? Isso, bem lembrado. Beleza. Você vê que eu fui sorteado em primeiro, é a camisa me dando sorte aqui, né? Camisa tá dando tudo certo. Mas a camisa não tá dando muito sorte para internet, né? Exatamente. Tá acabando com a internet, mas eu sorteio aí, nós estamos bem, dá bem. Simbora. É que é muito peso nessa camisa. Bom, vamos lá então, Bretas. Fica à vontade para fazer a 1.01. Então, galera, minha primeira escolha, né, é o Trevor Lawrence, quarterback. Porque eu acho que é uma escolha segura, muito correta. E é um cara aí que tem chance de ser Hall of Famer no futuro, né? Um cara muito bom, realmente. E eu acho que na primeira escolha, quando você pega 1-0-1, você minimizar risco é muito importante. E aí você escolhe o Trevor Lawrence, é um cara aí que vai jogar em alto nível para você 10, 15 anos, pode ser All-Pro, pode ser Pro Bowler, pode ser um dos quarterbacks maiores pontuadores todo ano. Uma escolha muito segura, realmente. Eu acho que minimiza outro risco. Se não fosse ele, eu iria de Najee Harris, que tem uma prateleira, uma vida, né, de prateleira muito mais curta, porque um running back não tem uma carreira tão longa. Então, o pick 1 para mim, Trevor Lawrence. Mesmo sem ser Superflex, Bretas? Pois é, na verdade eu estava achando que esse draft ia ser Superflex, perdão. Não, mas dá tempo de trocar ainda, Dá tempo, então eu vou de Najee Harris com a minha primeira escolha. Não, mas explica pra gente por quê. Tem eu vou de Najee, menos de 1 minuto ainda. Eu vou de Najee Harris porque ele é um running back. O running back no Dynasty tem um valor impressionante. E ele é um cara com nível de ser All-Pro, que vai pontuar pra caramba, muitos anos aí. E 5 anos em altíssimo nível. O Mike Tomlin gosta de ser bel cow. Então, por mim é isso aí. Najee Harris também. Eu acho que ele é a pick 101 num draft que não é super flex, sem dúvida. Legal, Agora, partindo aí para a segunda escolha, que é a minha, a observação que eu lembrei é que não vai ter trocas, tá, gente? Para também não ficar muito confuso e porque, como é um mock, não teve uma liga pré-existente, a gente não tem noção dos elencos de cada time se fosse uma liga de verdade, né? Sim, porque isso influencia bastante coisa, né? Porque às vezes, por exemplo, ali na própria 1.1, se o time do Bretas tivesse, por exemplo, sei lá, Barkley ou um CMC e mais um Taylor, por exemplo, né? A necessidade de um running back não seria tão grande quanto, por exemplo, se tivesse um grupo de wide receivers um pouco pior. Então, obviamente que se for levar em consideração o contexto de outras ligas, né, ligas anteriores, obviamente que isso vai mudar bastante, mas nesse caso aqui é como se, né, a gente não estivesse levando isso em conta. Exatamente. Basicamente, um ranking geral acaba sendo um reflexo de um ranking geral de escolhas ideais, desconsiderando necessidades eventuais, né, de uma liga se realmente existisse.
Bom, vamos lá. Segunda escolha. Se fosse Tyrann Premium, que é aquela que dá aquele boost para os Tyrants, meio pontinho a mais por recepção, eu já iria no nosso unicórnio Kyle Pitts, mas como não é o caso, eu vou escolher outro jogador com um talento muito destacado, que fez a franquia ouvir os apelos do quarterback dele, que já foi companheiro dele no college, não endereçou uma necessidade talvez maior, né, na vida real, que era a linha ofensiva, e eu acho que vai ter uma longevidade muito boa na liga, sendo PPR, o wide receiver ganha um pouquinho mais de valor, então eu opto por não escolher Travis Etienne ou Javonte Williams, que são os running backs, e escolho Ja'Marr Chase na 1.2. Agora é contigo, Derek. Bem, vamos lá. No meu caso, eu vou acabar indo de Kyle Pitts, justamente por tudo que você acabou falando, né? Que é o nosso unicórnio, por assim dizer. O capital de draft, né, utilizado na quarta escolha, acho que, se não me engano, é o primeiro tight end, né, na história, alguma coisa assim, que foi de quarta rodada. Acho que o último tinha sido o Hockenson, né, do Detroit Lions, na primeira rodada, mas ainda assim, numa posição muito mais acima. E o porquê do Pitts, né? Além de todo esse peso de draft, ele é um cara que absurdo, eu nunca vi nada igual, pelo menos no college, nada do tipo. O segundo ponto também é o tight end lá dos Falcons, o Hurst também, eles não vão acabar utilizando a quinta opção, né, de contrato, né, o quinto ano. Então eles sinalizando que eles vão, obviamente, utilizar muito o Pitts, não só esse ano, mas principalmente na temporada que vem. E com o Julio Jones já em vias de ser trocado ou aposentado, ou alguma coisa assim do tipo, né, abre ainda mais target para a posição. Então, acho que esse seria o pick ideal, mesmo tendo outras opções, né, que você tinha falado dos running backs, ou até outros wide receivers. Mas acho que esse é a escolha certa. Legal, agora é contigo, Sérgio. Aqui a situação da quarta escolha, eu acho que a gente tem sempre que lembrar, porque running back, a gente tem que prezar pelo running back. Eu gosto muito de wide receiver em ligas de dinastias, mas eu acho que se eu não pegar um running back agora, eu não tenho chance de pegar em outras escolhas, né? Porque, para mim, tem 3 running backs muito bons nessa liga, nessa classe, que são o Najee Harris, que já saiu, o Javonte Williams e o Travis Etienne. E, para mim, eu acho que não dá para um time que está na quarta posição abrir mão de escolher um running back. Então eu vou de Javonte Williams, que é um running back que eu prefiro. A situação que ele está não é a melhor, assim dizendo, porque ele ainda tem um veterano do lado dele. Mas eu acho que no médio e longo prazo ele vai conseguir sobrepujar o Melvin Gordon. A gente não sabe nem se o Melvin Gordon vai ter muito toques esse ano. Então eu acho que o Javonte Williams... ele sai lado a lado com o Travis Etienne e eu tenho preferência no estilo de jogo do Javonte Williams. Legal. Agora vamos de volta para o Bretas, né? Com a quinta escolha, é o segundo time dele, né? Iniciando esse rookie mock. Exatamente. E a minha escolha, exatamente por muito disso que o Sérgio falou, que running back é uma coisa muito importante, eu vou escolher o Travis Etienne. Porque o Etienne, ele chegou num time dos Jaguars que tem o James Robinson, só que ele é um cara talentosíssimo, ele é um cara que vem aí com talento mesmo para ser um dos melhores running backs da liga. No processo pré-draft, ele era pau a pau com o Najee. Muitas pessoas tinham o Etienne como running back 1, alguns inclusive preferiam o Etienne e outros o Najee. Então, é uma ótima escolha, entra num time aí que tem competição, só que eu acho que com talento ele vai se sobressair. No ano 2 eu já imagino que ele vai ser um free down back. E o James Robinson é um cara undrafted, né? Então o Urban Meyer pode, agora que é novo no time, não achar simplesmente que ele é um cara que merece todos esses toques e dar a preferência pelo Etienne, com quem ele gastou na primeira rodada. Pois é, agora voltou a bola para mim. Sobre o Etienne, eu fico, às vezes, ou muito empolgado ou muito preocupado.
porque saíram uns reports aí que nos primeiros treinos de rookie minicamp ele está treinando exclusivamente com os recebedores e vai de encontro com aquele discurso do Urban Meyer, que não é um cara, pelo menos acostumado com o futebol americano profissional e pode surpreender e deixar ele mesmo como third down back, mas pelo capital de draft, para mim não faz sentido ele não ser o feature back, pelo menos a partir da segunda metade desse ano já. Então, eu acho que ele pode dar muito retorno, mas se continuarem se confirmando esses comentários aí, não sei. Eu fico um pouquinho preocupado, mas é uma quebra de tier para mim, esses 5 primeiros. A partir de agora, o valor é um pouco menor dos rookies. E pensando na questão de PPR, para abrir o meu segundo time, eu vou naquele que talvez seja o mais técnico de todos os recebedores, mas eu fico preocupado com a questão física dele, né? Devonta Smith, atual Heisman Trophy winner aí no nível universitário, chega para um time com bastante carência de wide receivers, e fica também a preocupação em relação ao Jalen Hurts, né? Como que vai operar esse ataque, principalmente nesse primeiro ano. Pode ser que os Eagles enderecem quarterback no próximo draft da NFL, mas o longo prazo, o Devonta Smith, se ele conseguir adaptar esse físico ao nível profissional, pode ser excelente, porque técnica para ele não falta, né? Agora de volta para você, Derek. Bem, vamos lá. A minha escolha acaba sendo o Jalen Waddle. Olha só, trava-língua maravilhosa. Mas nada melhor que fazer isso ao vivo. Mas enfim, eu acho que ele, depois do Smith, é o melhor wide receiver, né, disponível, pelo menos é o melhor disponível no draft, né, no board como está agora. Miami, eles questionaram muito, né, a questão de vai para cima, trade up, trade down. Eles acabaram realmente escolhendo a união de novo com o Tua, né, que eles fizeram bastante coisa juntos, né. Acho que são como posso dizer, seria essa reunião de novo, o pessoal já conhece, tem uma certa química. Eu acho que seria interessante justamente, outra opção também ali que poderia, um ponto seria o Trevor Lawrence, mas acho que para início, como é PPR, acho que wide receivers também são extremamente importantes e duradouros no fantasy. Então essa era a melhor opção disponível. Boa, de volta para o Sergião agora, abrir o segundo time dele. Para mim, essa é a última. Para mim, tem um top 8 assim, muito claro nesse draft desse ano. A gente, depois do draft da NFL em si, né, a gente até teve a gente fez as reações de jogadores que mais caíram. Um dos que a gente falou foi o Rashad Bateman, que vai ser a minha escolha nessa posição do draft. O time dele atrapalha, né? Foi o que a gente falou naquele dia e continua sendo isso, porque é um time que não passa muito a bola, então ele provavelmente não vai ter muito volume, vai ser um volume muito reduzido, porque o Lamar Jackson corre, o time gosta de correr com a bola, é sempre correr, mas eu acho que o time vai acabar usando bastante ele. Eu gosto muito desse jogador, é um jogador alto, ele consegue fazer recepção contestada, eu acho que ele vai acabar recebendo muito touchdown. Então, aqui nessa posição, eu escolho o Rashad Bateman. E depois disso aqui, para mim, começa a ter um drop-off muito grande aqui na classe. Boa. Antes da gente passar para o Bretas iniciar o terceiro time dele, eu queria passar rapidinho pelos comentários. O Fernando Timbó, que é um dos craques aí do fantasy brasileiro, está em várias ligas. Ele está falando sobre DP, né? A gente está aqui negociando um mock envolvendo DP, não sei se exclusivo de DP de rookies aí para as próximas semanas, vamos ver se sai. A gente tem aproveitar que o Túlio está aqui, né? A gente estende convite para ele, se ele quiser participar de um mock de DP. Nós três estamos sofrendo na mão dele lá no startup com ele, né? Nossa, nem me fale. Pois é, os três aqui estão no draft que está rolando agora, esse para valer, startup de Dynasty com IDP, e ele está conduzindo o draft, viu? Mas então, provavelmente a gente vai ter esse mock aí daqui a no máximo 2 semanas. Quem sabe o nosso Rui Maurício
especialista, mora aí em DP no Brasil, já tem livro publicado lá fora, inclusive sobre o assunto, talvez ele participe também, vamos ver o que vai dar. Aí depois a gente passa para o problema do Rui é que agora ele só quer participar de coisa que fala em inglês. Aí a gente vai ter que falar em inglês complicado. No nossa live com ele. A gente vai ter que treinar antes primeiro. O cara então, é internacional, o cara tá no Scott Fish Bowl já, agora céu é o limite. O cara é muito chique. O Túlio também, monstraço do IDP, quem sabe rola um convite, ele participa com a gente. Vamos negociar isso aí, viu, Fernando? Bom, vai lá então, Bretas, abre aí seu terceiro time. Olha, a minha terceira escolha, né, o meu terceiro time é o Elijah Moore. E quem já me segue no Twitter, quem já me conhece, sabe que eu gosto muito dele. Inclusive, eu até discordo do Sérgio nisso, que ele falou que ele acha que tem um top 8 muito claro. Para mim, o Rashad Bateman está abaixo do Elijah Moore. E eu, inclusive, ainda selecionaria o Trey Sermon ou o Lawrence antes do Bateman, por causa do landing spot ruim. Mas vamos lá sobre o Elijah. O Elijah, ele é um ótimo jogador, foi comparado principalmente com Tyler Lockett e com Antonio Brown. Ele produziu muito no último ano dele de college e antes disso não produziu muito. Só que, se você for parar para pensar, antes disso, no college dele, os outros wide receivers eram DK Metcalf e AJ Brown. Então é muito difícil produzir quando você está competindo contra caras assim. E a situação dele no Jets é muito boa. Eles draftaram o Zach Wilson, que é um cara playmaker. Então, eles não vão ser conservadores com o jogo de passe, correr muito com a bola. Eu acho que eles vão passar muito a bola. E o Elijah Moore tem todo o potencial para virar o wide receiver 1 desse time, à frente até do Corey Davis, porque ele é o wide receiver mais talentoso desse time. O Jets, aliás, já tem um slot, que é o Jamison Crowder. Só que eu acho provável, mais até do que possível, eu acho provável que o Crowder seja cortado antes do início da temporada. Porque se o Jets cortar o Crowder, eles economizam 10 milhões de cap e só pagam uma penalidade por ter cortado assim de dead cap de 1 milhão. Então eu acho que essa temporada o Elijah Moore já vai começar como titular no slot e tendência é só crescer. E esse ano eu acho que ele pode até ir bem, mas cara, no ano 2, no ano 3 eu já acho que ele vira o wide receiver 1 de um time que está projetado para passar muita bola. Então, por isso tudo, minha pique Elijah Moore, meu queridinho, como todo mundo sabe. Com certeza. E já aviso que o Elijah também é queridinho do convidado especialíssimo que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Sexta-feira vocês vão saber quem é. E vou concordar também com o Bretas em relação ao Bateman. Por mais que pré-draft ele estivesse na frente do Elijah nos meus rankings, o landing spot mudou bastante esse cenário. Mas é aquela coisa, é que o Sérgio ele é alto pra caramba e ele tem muita preferência pelos receivers altos e aí ele acaba esquecendo dos mais baixinhos, que é o meu caso e do Bretas e do Elijah Moore. Mas a técnica do Elijah e o landing spot foram muito bons. Bom, vamos continuar o amor aí pelos Jets, em homenagem ao meu amigo José Ferraz, que está acompanhando aí a live com a gente. E para abrir meu terceiro time, na pique de número 9 já, né? Ou 10? 10. Geral, 10. Vamos de Michael Carter, running back. Foi selecionado no topo do terceiro round do draft da NFL. Era companheiro do Javonte Williams no college. Muitos achavam que ele... Muitos até continuam achando que ele vai ser só um passing downs back no nível profissional, mas considerando o capital de draft e o local, né, o destino dele, tem a chance de ele ser bem mais do que isso, porque eu não coloco muita confiança em LaMichael Pirine ou Tevin Coleman, que são a concorrência principal dele. Então, com essa chance aí dele se firmar como titular ou parte de um comitê 1A, 1B, eu vejo um futuro bom aí para o Michael Carter, que pode sobrepujar esses problemas, entre aspas, né? Essas limitações físicas que alguns veem e se tornar alguém bem mais produtivo do que se imaginava antes do draft. Certo, então agora é minha vez. Imagina. Isso, velho. Só um ponto antes, né? Eu já escolhi minha pique ali, mas de qualquer forma. Uma coisa que eu fico meio assim com o Carter é que ele é relativamente
pequeno comparado com os outros running backs, né? Então acho que isso que eu colocaria ainda um pouco mais para trás até do próprio Trey Sermon, que caiu num lugar fantástico também, que é nos 49ers, né? Mas a minha pick, né, eu vou escolher, obviamente, o nosso querido Sunshine, Trevor Lawrence, porque simplesmente caiu aqui no meu colo, não tem nem o que falar, né? É um talento absurdo, né? Se fosse Superflex, ele seria o pick 1, assim, disparado, né? Não tem nem o que falar. Se você estiver precisando de um QB, ele é o seu cara, que já dá até para começar, né? Vai ter, obviamente, uma moral também, porque draftaram o colega, né, do college dele, que é o Etienne, e tem peças interessantes até no ataque dos Jaguars, né? Não é aquela fala, nossa, que baita ataque, mas são os nomes, assim, interessantes para ver o que eles vão fazer, né? Esse ano. Então, né, eu fico com o Lawrence sem problema algum. Muito obrigado, gente. Boa, Derek. Sunshine aí, caindo no colo do Derek, abrindo o leque aí, o menu de quarterbacks. Vamos ver o que o Sergião faz para fechar o primeiro round aí. Eu não gosto muito do jogador que eu vou escolher, mas eu acho que ele ficou num lugar bom. O São Francisco tem um bom esquema de corrida, né? Eu não sou muito favorável a ficar escolhendo muito QB em dinastia, tanto que eu tenho um, e para mim já basta. Quando é de um QB, eu torço para ele não se machucar. Então eu vou com o Trey Sermon aqui. Eu acho que ele tem um esquema de corrida muito bom. Todo mundo que correu atrás daquela linha ofensiva foi muito bem sucedido. O Raheem Mostert, que não foi nem draftado, o Jeff Wilson também não. Jogadores, eu acho que o Trey Sermon, se ele tiver oportunidade, ele vai produzir muito bem. E sempre que tem um QB que corre com a bola, né, ajuda o running back também. Então eu acho que o Trey Lance vai ajudar o Trey Sermon. Boa, agora é com você, Bretas. Comenta um pouquinho aí sobre seu novo running back aí do seu 49ers e faz a próxima pick para abrir o segundo round. Então, para quem não sabe, né, eu sou torcedor do 49ers. Então, sobre essa pick do Trey Sermon, eu tenho uma coisinha a dizer. Que é que eu gostei muito dessa pick do Sérgio. Eu acho que o Sermon tem todo o potencial para ser o running back 1 desse time de São Francisco, que vai ser um time, a partir do momento que o Trey Lance for o quarterback, vai ser um time extremamente run heavy, vai correr muito com a bola, quase tanto quanto os Ravens. E o nosso running back 1 é o Raheem Mostert, que tem 29 anos. Ano que vem ele tem 30. Então, ano que vem ele zero chance quase dele ser o running back 1. Esse não vai ter mais contrato também, né? Talvez o São Francisco até renove para ser veterano, né? Aquele veterano confiável. Mas não vai ser o running back 1 do time. Esse cara vai ser o Sermon. E o papel de running back 1 de um time que corre muito com a bola vale ouro. E aí, com a minha escolha, eu vou selecionar Trey Lance, outro dos 49ers também. Eu não sou fã de selecionar quarterback cedo no modo de dynasty de um quarterback, só que eu acho que a queda dos jogadores não quarterbacks que foram selecionados até agora para os abaixo cai muito. O melhor não QB, na minha opinião, é o Rondale Moore. E eu acho o papel dele muito incerto. Um cara que eu não vejo sendo wide receiver 1 de nenhum time. Então, por isso, eu escolho o Trey Lance, que para mim é, sem dúvida, o rookie quarterback 2 dessa classe no Dynasty. Tem muita gente até que já vi analisando, colocando ele até na frente do Trevor Lawrence, por causa do potencial dele muito forte. Ele é um quarterback que vai ser aí um dos 3 quarterbacks que mais correm na liga. E isso vale ouro no Fantasy. Por isso, o potencial dele eu acho que é até mais alto do que o do Trevor. Só que o Trevor é quase zero chance de bust, né? O Trey ainda tem alguma. Mas eu sinto confiável em fazer essa pick no Trey Lance, pelo potencial dele. E é um cara que aí, se tudo der certo, ele pode virar um jogador no valor de um Kyler Murray. No valor de um quarterback que corre muito com a bola aí no fantasy. Por isso, minha pick, Trey Lance, San Francisco 49ers. Boa, Bretas. Concordo contigo que agora o gap para os skill players não quarterbacks é significativo. Então, seguindo na mesma linha de raciocínio aí,
vou escolher aquele jogador que está me seduzindo, viu? Eu digo que eu não tenho time da NFL, porque eu sou muito São Paulino e eu tenho muito apreço pelos meus times de fantasy, mas esse cara, ele é especial, pelo menos para mim. Justin Fields demonstrou muita superação, principalmente nos playoffs do college em 2020, que aconteceram no começo de 2021. É um cara com atleticismo destacado, um braço muito forte. Eu acho que hoje, muito mais pro-ready, né, preparado para nível profissional que o Lance, por mais que eu reconheça que o Lance, principalmente com as corridas, tem mais potencial de fantasy, e também pelo destino, já que o Fields caiu num time que historicamente nunca teve um quarterback tão talentoso, eu acho. Então, todo esse casamento está me fazendo ter simpatia pelos Bears. Quem sabe eu vou me tornar torcedor aí do Chicago daqui a pouco. Vamos ver o que acontece. Mas, que mais? O Fields é um cara que é comparado ao Russell Wilson, mas tem o tipo físico de Dak Prescott. Então, é uma junção muito interessante e pode ser ainda mais elusivo e rápido que os dois. Correu 4.44 no 40-yard dash. Então tem tudo para dar certo, talvez não nesse primeiro ano, porque estão com o discurso que ele não vai começar como titular imediatamente, mas no médio e longo prazo eu tenho muita esperança com ele. Vai lá, Derek, a bola tá contigo de novo, cara. Certo. Na minha vez aqui, eu já tinha selecionado o Kyle Pitts, né, nesse time, então eu precisaria adereçar justamente outras posições, que provavelmente seria running back. E com isso eu pegaria, obviamente, que nem você falou, Eita! Tá vendo? Só porque eu faço ao vivo, no podcast isso não acontecia. Faz parte. Mas o gap, né? O gap ele é muito grande com relação aos outros, né? Até mesmo com wide receiver. Eu podia escolher, por exemplo, o Rondale Moore, né, para Arizona, só que lá você tem só o Hopkins lá, né? Praticamente, já, tipo, não precisa de mais nada, você tem o Hopkins. Então, dessa vez eu vou com o Gainwell. Apesar de não ser muito feliz com essa escolha, mas é uma opção, né, de passe, não necessariamente corrida, porque ele era um dos melhores running backs que recebiam bola de passe, no estilo Messick, lá do Washington Football Team, né, o compadre Washington. Exatamente, e para PPR ele é uma opção válida, apesar de que o Jalen Hurts ele corre muito com a bola, a gente ainda não sabe muito bem como que ele vai se comportar, e também o próprio Miles Sanders, ele até que ele vai bem, assim, não só na corrida, como também um pouco de passe, mas dentro das opções que tinham, acho que para PPR é uma aposta válida. Sem dúvida. E obviamente que eu já tinha adorado também a posição de recebedor, no caso, né, o tight end, mas enfim. Então, para dar um balanço melhor nesse time. Boa. Agora é com você, Sérgio. A situação aqui do draft, né, o que o Derek estava falando, tem 3 running backs muito bons, que eu acho que tem potencial para ser running back 1. 2 que você tem esperança que eles consigam representar, né, Michael Carter e Trey Sermon. Depois é um deserto, assim, é muito difícil achar alguém que passe confiança para fazer a função de running back. Então, depois desse ponto aqui, você pode ficar catando um running back para fazer sucesso. Eu Exatamente. Vou aqui no Terrence Marshall, que é um running back que eu gosto, que é um wide receiver, aliás, que eu gosto. Eu acho que ele não vai ter tanta produção no começo da carreira, porque ele vai estar atrás do DJ Moore e do Robbie Anderson, mas ano que vem o Robbie Anderson é free agent, então eu acho que o Terrence Marshall pode virar o wide receiver 2 do time, e eu acho que ele pode desempenhar vários tipos de papéis, e só tem que torcer para o Sam Darnold jogar bem, né? Isso talvez seja a maior dificuldade do processo em si, mas é com ele que eu vou nessa posição aqui.
Boa. Agora voltou contigo, Bretas. Segunda escolha do seu segundo time. Segunda escolha do meu segundo time. Na minha pick anterior, do Trey Lance, eu tinha falado que o melhor skill player no meu board era o Rondale Moore. E eu vou selecionar ele agora. Ele é um jogador pequeno, bem pequeno, na verdade, só que muito explosivo. Talvez ele seja o jogador mais explosivo do draft. Foi muito bem nos drills de agilidade do Combine. Combine não, do Pro Day dele, né, na verdade. Nos 2 de salto, impressionante o poder de salto dele, né? E salto mede a explosão do jogador. E ele é um jogador que eu gosto por causa do fit dele, que ele caiu no Arizona Cardinals, que tem o Cliff Kingsbury de técnico. E o Cliff é um treinador ofensivo e desses caras estrategistas, inovadores ofensivamente. Era um técnico de college, afinal. E o Rondale Moore eu acho que era um dos caras mais dependentes do landing spot. E eu adorei esse landing spot. Por quê? Porque o Cliff Kingsbury vai dar a bola na mão do Rondale Moore e fazer ele criar. After the catch, muitas screens, jet sweeps, que é aquelas jogadas de corrida do wide receiver, e passes curtos. Talvez ele pode até apostar na velocidade do Rondale Moore num passe longo ou outro. Então eu acho que ele é o cara que vai saber utilizar muito bem o Rondale Moore. Eu acho que ele é um bom jogador e deve ser o wide receiver 2 aí do Cardinals por um bom tempo atrás do DeAndre Hopkins. Legal, Bretado. Agora a bola voltou para mim. Antes de eu fazer minha pique, queria chamar o pessoal aí, porque estagnou os comentários. Eu quero que vocês cornetem a gente também, façam perguntas, comentem aí, galera. Não fiquem acanhados, não. Então, vamos lá para a minha segunda escolha do meu segundo time, que já tem o Devonta Smith, né? Por esse motivo, eu acho, principalmente, por eu já ter pego um recebedor, eu vou passar aquele que talvez seja o mais polêmico, né? A escolha mais polêmica, tanto do NFL Draft, quanto para os rookie drafts de Dynasty, que é o nosso querido Kadarius Toney. Ele caiu num destino bem complicado, para dizer o mínimo. Então, eu vou terminar a tier principal, pelo menos a segunda tier, de quarterbacks aqui. Vou continuar jogando amor para o meu amigo José Ferraz e para o New York Jets. Escolheu o Zach Wilson. É um jogador que tem muito potencial, por mais que gere muitas dúvidas. Você olha para ele, parece que ele é uma criança de 12, 13 anos. Mas se você vê ele em campo, ele consegue achar passes com angulações muito difíceis, muito diferentes, que geram comparações, inclusive, com o Patrick Mahomes. E, por mais que ele não tenha o tipo físico dos mais avantajados, não é um cara baixo. E, se você olhar a tape, ele consegue seus TDs corridos, suas jardinhas corridas, não tanto quanto os outros dois que saíram no segundo round, e também o Trevor Lawrence, que consegue produzir com as pernas, mas não é aquele quarterback só de pocket, como o Mac Jones, por exemplo. Ele tem a sua mobilidade. Então, principalmente se a liga fosse de 6 pontos por touchdown de passe, acho que valeria bastante a escolha aqui do Zach Wilson. Voltando para você agora, Derek. Bem, vamos lá. A minha escolha tem algumas opções. Eu poderia ir, por exemplo, de Mac Jones, se eu quisesse adereçar a parte de quarterback. Eu acho que ele é depois dos 3 principais ali, né, dos 3, 4 principais, ele é a opção mais interessante, né, para você deixar no seu taxi squad, porque por enquanto ele ainda não está pronto e vai ter um monte de gente ali também no Patriots, que é uma situação ainda um pouco conturbada lá. Eu poderia ir de Kadarius Toney, né, exclusivamente para a questão do capital de draft, mas o backfield lá é extremamente lotado, né, e ainda mais que pegaram o Golladay na free agency ali, pagaram uma bica por ele por acho que 3, 4 anos, então é impossível vai ter alguém ali que vai roubar. Então, o nome que mais me chama atenção do board é o Amon-Ra St. Brown, né, um nome bem bonito, primeiro de tudo, então já chama atenção justamente por isso. E segundo, que em Detroit tem quem para receber a bola? Você tem o Hockenson, e você tem também o Hockenson. Então, e às vezes o DeAndre Swift lá também, que faz muito bem esse papel. Então, acho que ele chegaria uma opção para ser um wide receiver 2, né, 1, 2, 1 com muita sorte,
mas de 2 a 3, assim, até mesmo no primeiro ano, é uma opção interessante que os outros wide receivers disponíveis no board não me chamam, não me traz muita atenção. Quer dizer, tem até alguns aqui, mas tem muitas flags, né, que acaba afastando um pouco. Então, acho que essa é a mais equilibrada. Boa, Derek. Aí, passando a bola para o Sergião, eu queria que ele respondesse essa pergunta do José Ferraz, né? Sobre as lesões. O Terrace Marshall, que foi sua escolha aí, dizem que ele caiu bastante, deu slide no draft da NFL por conta de lesões, mas acho que na Dynasty dá para a gente pensar um pouquinho mais no médio e longo prazo, né? Enfim, comenta essa pergunta aí, Sergião, e já aproveita para fazer sua pick. Eu acho que acabou que a lesão dele já o fez cair, tanto no draft real, né, quanto aqui. Por exemplo, eu acho que ele poderia ter saído na primeira rodada. Não fosse essa lesão dele, ele teria um capital de draft maior, ele teria saído antes, potencialmente até na primeira ou segunda rodada do draft real, para um time com necessidade de wide receiver, então ele subiria no nosso draft. Eu acho que ele sai aqui no meio da segunda rodada um pouco por conta dessa lesão. E é o que você falou também, André. O principal da dinastia é a gente tentar analisar o longo prazo. Eu não acho que o Terrace Marshall vai produzir de cara, porque ele chega num time com bastante wide receiver e tem essa lesão. Eu drafto ele aqui porque eu acho que ele não vai cair muito, então eu queria pegá-lo para não perdê-lo. E eu acho que ele tem um futuro muito bom no time de Carolina. Agora, na posição que eu estou aqui agora, já voltando, né, pro draft, na 8ª posição, aqui já começa a ficar mais no território muito de aposta. Eu poderia também apostar no Kadarius Toney, que é um wide receiver que tem muito potencial, mas eu acho que ele vai demorar muito se for conseguir produzir por conta do ataque do New York Giants, porque jogar com Daniel Jones, ter tanta boca para sustentar lá naquele time, eu acho que ele vai ter muita dificuldade de produção. Então eu vou na Amari Rodgers, que eu acho que ele tem muito menos concorrência no time. Ele tem o Davante Adams, claro, o Davante Adams recebe muito passe, mas ele não pode receber todos os passes do time. Eu acho que o Robert Tonyan, eu acho que ele vai acabar perdendo muito alvo, porque vai passar a ser o Amari Rodgers. Eu acho que o Amari Rodgers tem um potencial de produzir muito bom, muito depois da recepção. Então eu vou com o Amari Rodgers e que ele vai jogar. Quer dizer, também apostando nisso, né? Que o Rodgers não vai sair, eu acho que o Rodgers não sai. Eu acho que o Rodgers, todo esse show que ele está fazendo é só para conseguir assim, um pouco mais de poder e força dentro do Green Bay. Eu acho que ele não tem... Não sei se ele vai sair, então eu estou apostando que ele não vai sair e escolho a Amari Rodgers aqui com a 8ª escolha do segundo round. O problema aí é que se ele sair, moiou, né? Aí deu ruim. Não, aí complica um pouco. Se ele sair, realmente... Se ele sair, perde tudo. Aí o Amari Rodgers cai muito. No lixo, basicamente. Exatamente. Aí ele vai ter muita dificuldade de produzir realmente, porque você cair do Aaron Rodgers para Jordan Love, por melhor que o Jordan Love possa ser, é um desnível muito grande. Mas é o risco de draftar em maio, né? Faz parte da Dynasty também. E não, só queria deixar registrado que o Sergião me tesourou, porque eu estava de olho no Rodgers para o meu próximo time, que não tinha sido a primeira pick com wide receiver. Então, mas faz parte, né? Isso é draft, você ser tesourado a cada 5 minutos. Vai lá então, Bretas, faz a sua próxima pick aí pra gente, por favor. Eu acho que o André até falou que o Sérgio tesourou ele, selecionando o Amari Rodgers, porque eu acho que é porque ele sabia que eu não selecionaria o Amari Rodgers. Eu tenho desse jogador. E, aliás, até, na verdade, agora eu vou fazer aquela escolha que é aquela aposta, que é o Kadarius Toney. Kadarius Toney ele foi selecionado com escolha de primeira rodada pelo Giants e foi uma escolha questionável. Por que foi uma escolha questionável? Porque ele é um prospecto muito, muito, muito boom or bust. Ele tem uma chance alta de bust, só que ele tem uma chance também de ser boom. Ele é o jogador mais explosivo desse draft inteiro, de todas as posições. Os vídeos dele de highlights são uma coisa impressionante. Ele é muito ágil, o jogador mais ágil do draft inteiro também. Eu estou falando esses superlativos aqui, é porque são verdade. Os vídeos de highlights do Kadarius Toney é uma coisa impressionante mesmo. E aí eu estou apostando nele aqui com essa minha escolha, apostando na chance dele de ser boom. E o landing spot dos Giants, né, o corpo de wide receivers é bem lotado, cheio de gente. Só que eu acho que se o Giants gasta uma escolha de primeira rodada no Kadarius Toney,
não vai deixar ele sendo wide receiver 4 ou wide receiver 3 para sempre. Eu acho que daqui a pouco ele vai virar wide receiver 2 desse time atrás do Golladay. E se ele usar a agilidade dele, se tornar um bom corredor de rotas, ele vira um boom, um wide receiver que eu acho que pode ter 1.000 jardas na temporada. Minha aposta é essa, minha escolha é o Tony. Boa. Vamos voltar para mim, então. Aqui no meu time, com o Michael Carter, né? Eu já me sinto mais tranquilo em escolher um recebedor, porque eu acho que nessa fase aí do draft é onde tem mais valor, na posição de wide receiver. Por mais que o Pat Frymore pudesse ser cogitado aqui, eu não gostei nem um pouco do landing spot, já expliquei algumas outras vezes, não vou me repetir, e eu acho que os running backs que sobraram ou tem muita incógnita ou são claros backups, então você teria que contar com lesão para usar eles. Então eu vou num prospecto que me intrigou bastante antes do draft. Eu gosto do biotipo dele, da velocidade e do quarterback com quem ele vai se encontrar pelo menos nesse primeiro ano. Dyami Brown, que foi para Washington, é um cara saído de North Carolina, né? Muito bom nas chamadas go routes. Lembra um pouco o Will Fuller, por exemplo, mas não tão rápido, um pouco mais físico. Só que com um quarterback que, ok, não vai durar para sempre. Muito provavelmente um quarterback de aluguel só para essa próxima temporada. Mas dependendo de quem assuma esse papel de titular na posição de signal caller em Washington de 2022 para frente, ele pode continuar a se estabelecer e jogar o Curtis Samuel para um papel mais de slot, mais central, e ele fazer junto com o McLaurin a dupla no outside, e quem sabe dá muito certo para o Fantasy, né? Vamos lá então, Derek, faz sua próxima escolha para a gente, cara. Só deixa eu fazer uma pergunta, André. Claro. O quarterback que você está considerando é Taylor Heinicke, né? Que a gente sabe que é o titular da temporada. Não é? Não, então, o Sergião tá no bonde do Heineken, ó, faz tempo, cara. O cara, eu acho. Já tem nome de cerveja, começa por aí. Não tem como dar errado. Ele gosta eu tenho ele numa Superflex, ele tem que ser titular para me salvar, gente. Eu só tenho 2 QBs lá. Vixe. Olha lá, tá explicado. Sempre tem uma razão, né? Sempre assim. Você faz torcendo para que dê certo, né? Porque senão. Bem. E continuando esse gancho aí de torcer para dar certo, né, que as coisas continuem, né, como estão hoje, pelo menos, né, na visão, eu vou draftar o Nico Collins, justamente por essa questão, torcendo ainda, né, pelas notícias que estavam acontecendo, tem ainda uma chance do Watson jogar ainda, né, apesar de que a primeira movimentação, o primeiro pick dos Texans, né, já dizia meio que o contrário, né, mas eu acho que ali eles estavam meio que se precavendo para uma situação pior, entre aspas, não entrando no mérito, né, justamente da ação legal, o que aconteceu aqui e acolá. Seria o Nico Collins mesmo, de wide receiver, exatamente. Eu acho que não tem muito o que falar dele, né, é mais uma aposta mesmo, né, o que vier é lucro ali, por assim dizer. Boa, Derek. O Zé Ferraz aí já me corrigiu, como sempre. É Dyami Brown, não é Dyami. Mas, enfim, cada pronúncia diferente que a gente encontra por aí, que às vezes a gente se complica um pouquinho. Mas vai lá, Sérgio, encerra esse segundo round aí pra gente. Não só, realmente, esse ataque de North Carolina tinha muito jogador bom mesmo. Os 2 running backs já saíram na primeira rodada aqui pra gente, o Dyami Brown, que o José Ferraz tá ensinando a gente a falar aí, saiu aqui na segunda rodada. Ainda tinha outro jogador que saiu mais pra frente. Vamos ver se alguém vai draftá-lo aqui, né? Aqui na minha posição, na última posição da segunda rodada, eu vou pegar um jogador que o André falou há pouco tempo, o Pat Frymouth, que ele não gostou muito de onde o Pat Frymouth caiu, mas eu gostei. Assim, não imediatamente, eu acho que ele vai ficar atrás do Eric Ebron. No primeiro ano ele vai ter pouquíssimo alvos, eu acho que ele pouquíssima produção para a gente, mas eu acho que ele vai ter um bom futuro. Eu acho que o Steelers usa bastante a posição, o jogador que joga na posição de tight end, e eu acho que o Pat Frymouth é o futuro
do Steelers. Não vai ser o Eric Ebron, que já está no fim da carreira. Ele já tem a quantidade de drops suficiente para o Big Ben querer matar ele. Esse ano ele vai terminar o serviço. Não, e sem falar também que ele foi draftado também para ajudar na proteção ali, né? Então, eu acredito que até mesmo ele deve começar ainda a ter bastante tempo, pelo menos de snap ainda. Né? Porque o Ebron, ele não conseguia segurar. Não, inclusive, quando ele jogava no Colts, que eu tô aqui com a camisa e tal, os repórteres perguntavam pra ele, e como é, você não bloqueia e tal? Ele, não, eu não bloqueio. Ele já falava isso, e os repórteres já sabiam, assim, então tá bloquear bom. Pra quê? Ele não bloqueia. Então o Pat Frymouth, pelo menos em campo, ele vai estar. Ele não vai produzir muito, que ele vai estar bloqueando, mas eu acho que ele vai ter muito aprendizado no primeiro ano, realmente. No primeiro ano, acho que ele não vai ter nenhuma produção relevante para fantasy, mas eu acho que para o futuro eu acho que ele tem um muito bom potencial. Legal. E eu gosto dessa pick, inclusive, do Freiermuth, porque eu acho que ele tem um potencial escondido no sentido em que ele não jogou muitos jogos na sua última temporada de college, porque ele jogou uns 5 jogos na última temporada de college e se lesionou. Teve uma lesão que acabou com a temporada dele. Nesses 5 jogos, ele estava tendo uma ótima média. Não é média de Kyle Pitts, não, porque isso é uma vez na vida. Só que ele estava tendo uma ótima média. Só que aí se ele mantivesse essa média a temporada toda, ele seria draftado talvez até na primeira rodada do draft da vida real. Então ele tem esse potencial aí, essa coisa interessante. Boa pick. Boa, então, Breta, só antes de passar a bola de volta para você, queria que você, antes de fazer já a sua escolha de abertura do terceiro e último round, respondesse seu amigo Fernando Timbó aí, mas não vale ser clubista para os seus times aí, ou puxar a sardinha para o seu lado e falar quem dessa segunda rodada aí que você considera o maior potencial de sleeper. Maior potencial de sleeper dessa segunda rodada? Olha, eu puxaria essa sardinha mesmo e responderia o meu Kadarius Toney, que eu falei que ele tem a chance de ganhar. Mas, como não vale puxar a sardinha, eu acho que fica entre o Dyami Brown e o Nico Collins. Vou escolher o Nico Collins, na verdade. Porque o Nico Collins ele é um wide receiver de 6'4", rápido, e aquele potencial de cara alto, rápido, que ele só joga no outside receiver. E, cara, essa é uma comparação até que dá para fazer com ele, é a comparação com o Kenny Golladay. O Kenny Golladay é um wide receiver altíssimo, rápido, que no college jogava só no outside. E nos rookie drafts do ano dele, de 2017, o Kenny Golladay estava sendo selecionado no meio da terceira rodada dos rookie drafts, que é a mesma faixa aí que o Nico Collins costuma ser selecionado. Aqui ele foi selecionado antes porque o Derek fez uma boa escolha de sleeper, na minha opinião. Mas é um cara aí, ele tem a chance de virar o Kenny Golladay, de ser o wide receiver 1 do Texans, sleeper. Boa. Antes do Bretas abrir o terceiro round, queria mandar um abraço aí para o Edu, nosso colega de BRF Football, vai estar nos mocks aí que estão por vir, então fiquem aí de olho. Vai lá então, Bretas, abre esse terceiro e último round. Olha, agora com essa escolha eu acho que você chega num ponto em que caiu muito o nível dos jogadores, assim, você já começa a ser aquela escolha meio de aposta. E, na verdade, a minha escolha ela tem um quê de aposta, que é o Chuba Hubbard, running back do Carolina Panthers. Ele foi selecionado com a 4ª rodada exclusivamente para ser o backup do McCaffrey. E eu estou fazendo essa escolha, eu não estou me iludindo que ele vai ter algum papel se o McCaffrey estiver saudável, porque o McCaffrey é o bell cow claro, joga 80%, 90% dos snaps. Só que o Chuba Hubbard ele vem para ser o que o Mike Davis foi ano passado, o handcuff do McCaffrey. E o Carolina Panthers, com o McCaffrey e com o Mike Davis, já deixou claro que gosta de running back bell cow, que não gosta de comitê. Então o Hubbard aí, ele está num contrato de calouro, eu acho que ele vai ser o handcuff do McCaffrey uns 2-3 anos. E, o McCaffrey deve ter alguma lesão nesse momento, porque, infelizmente, running backs machucam muito. E aí, nesse caso, eu acho que o Hubbard poderia fazer a diferença, como o Mike Davis fez ano passado. É uma aposta aí que eu gosto de fazer. Chuba Hubbard. Pois é, como sempre me tesourou um pouquinho, mas faz parte. Já que você pegou... então, já que você Vamos ver depois no nosso startup, né? A gente caiu no startup, eu e o André. Ele tem a pick 1, eu tenho a pick 2. Então vai ser um roubando o outro o tempo todo, doideirada. Vai ser já tô com o André assim em outra liga também.
Então, a gente já está sentindo aí o clima do negócio. Bom, vamos passar então para... agora está comigo de novo para fechar esse meu primeiro time que já conta com o Chase e o Justin Fields. Vamos deixar bonitinho e fechar com o running back, né? Puxando muito do que o Bretas já falou sobre a situação do backfield de São Francisco, todo esse potencial que já existe lá, porque é um time muito run-heavy, muito criativo para achar running lanes, né, corredores de corrida para os seus running backs, e com o Trey Lance isso pode ser ainda mais potencializado. Eu vou de Elijah Mitchell, que foi draftado, o segundo running back draftado pelo São Francisco. Ok que o Trey Sermon tem mais potencial para assumir essa titularidade, mas a gente já viu mais de um exemplo de múltiplos running backs se dando bem nesse backfield, né? Tevin Coleman e Raheem Mostert ao mesmo tempo, numa mesma temporada, o Jeff Wilson no passado também. A única preocupação que eu fico é que o Shanahan, às vezes, ele roda tanto esses corredores que você acaba se dando mal. O cara explodiu semana passada, você escala com toda a confiança nessa semana e ele joga 5 snaps. Então, esse backfield Mega Sena me preocupa um pouquinho, mas todo esse potencial, com a perspectiva de o Mostert e o Wilson não ficarem para 2022 em diante, me fazem apostar aí no Elijah Mitchell. Agora vamos de volta para o Derek para ele fechar esse primeiro time dele. Certo. Esse primeiro time, né, tô pensando de uma forma um pouco mais equilibrada, né, então nós temos um tight end, nós temos um running back, e falta, obviamente, um wide receiver, né. Considerando que um QB e os quarterbacks que estão disponíveis no board, só tem o Mac Jones, que vai demorar muito, como eu já falei, que vai demorar muito para ele se tornar um titular ou alguma coisa do tipo. Né? Então, nesse caso, eu iria com o Dwayne Eskridge, que foi o primeiro pick pick 2, no caso, acho que o primeiro de Seattle, né? Porque eles quase nunca têm o pick 1, ou quando tem, eles draftam errado. Então, acho que foi no terceiro round, o primeiro pick do time, né, no draft. Isso. Então, é uma aposta, né? Teoricamente, se você considerar praticamente a primeira escolha do time, eles viram bastante coisa interessante. O Lockett também já não está tão novo, e a tendência com o DK Metcalf, ele já caiu um pouco no Fantasy, com relação o ano passado, por exemplo, o ano retrasado para o ano passado, e a tendência é continuar, e com essa sinalização de Seattle, é uma aposta válida na terceira rodada, e vamos ver o que vai dar. Boa, torcer para acontecer aquele let Russ cook, né? Exato. A torcida de todo mundo pode fazer o Russell Wilson passar a bola, passar muito. Então, eu esperava que, na verdade, ele selecionasse alguém para a linha ofensiva, né? Para ajudar justamente porque a linha ofensiva de Seattle, né, historicamente, ali é uma peneira, né? Mas aí a primeira escolha deles foram justamente um wide receiver, então é isso que eu levei em consideração para escolher ele aqui. Pois é, por mais que o Pete Carroll insista que quer correr com a bola, ele esquece de endereçar a linha ofensiva, fica complicado para o Russell Wilson, né? Ele fica meio confuso, no mínimo. Bom, vamos lá então, Sérgio, fecha aí seu primeiro time. Eu fui roubado, o Rui hoje num draft que a gente está fazendo de calor, ele pegou o Dwayne Eskridge na minha frente, de novo hoje, agora no mock, agora o Derek pega o Dwayne Eskridge na minha frente também. Faz parte, são as dores do Fantasy, principalmente no Hulk. Aqui, eu acho que já começa o que o Bretas falou mais cedo. Aqui é muito na aposta. Aqui eu vou apostar no Ramondre Stevenson. Talvez, eu acho que o último running back que talvez tenha uma chance assim, de já conseguir pegar na bola sem nenhuma lesão dos companheiros dele. Eu acho que ele vai assumir o papel de correr mais com a bola do New England Patriots. Ele é um protótipo de LeGarrette Blount, a gente já fez essa comparação aqui mesmo nas nossas lives. Eu acho que ele é um running back altão, forte. Eu acho que ele vai ser uma excelente arma na red zone. Torcer para ele não jogar muito tempo com o Ken Newton, porque o Ken Newton é o responsável por isso lá em New England. Se o Mac Jones pegar a titularidade, eu acho que o Ramondre Stevenson vai ter um potencial imenso para poder fazer isso no lugar do Ken Newton. Então eu vou de Ramondre Stevenson aqui nessa posição. Boa, Sérgio.
Vamos então começar os segundos times aí do pessoal, com o Bretas fechando esse segundo time dele. Olha, pela primeira vez nesse mock aqui eu tomei uma tesourada. Eu ia buscar o Ramon Stevenson mesmo. Acho que é um cara que tem potencial. Mas então, já que não tem o Ramon Stevenson, eu vou fazer uma aposta aqui e eu vou draftar o Josh Palmer, o wide receiver do Los Angeles Chargers. Aquilo que eu falei sobre o Nico Collins, um pouco que se aplica. Que é um wide receiver que joga de outside receiver e tem uma chance aí de explodir mesmo, de ser melhor do que se pensa, de talvez, quem sabe, virar um wide receiver 1. E eu acho interessante que eu tenho um conhecido que torce para os Chargers e ele comentou que o pessoal do Chargers elogiou muito o GM e o técnico, muito o Josh Palmer na entrevista depois do draft. Eles não draftaram ele para jogar special teams, não draftaram para nada disso, não. Draftaram ele para ser um bom wide receiver e ser o wide receiver número 2 aí do lado do Keenan Allen quando o Mike Williams sair. Eu acho que eles draftaram pensando aí talvez em achar esse substituto para o Mike Williams, que deve pedir um contrato caro agora, porque ele é um cara que tem muito potencial, algum time eu acho que vai pagar muito caro. Então o Chargers acho que não vai renovar com o Mike Williams. E se o Josh Palmer mostrar esse talento, e o Chargers está muito confiante que ele tem esse talento, ele vai virar o wide receiver 2 desse time, jogando no outside, enquanto o Keenan Allen é o wide receiver 1 jogando no slot. Então, Josh Palmer. Legal, Bretas. Agora a bola voltou para mim, para o meu segundo time, que já conta com Devonta Smith e Zach Wilson. O ideal seria pegar um running back aqui. Só que, tendo saído o Ramondre Stevenson, tem um gap considerável novamente na posição. Eu poderia até ter algumas apostas, mas num rookie draft eu tentaria endereçar do quarto round, se existisse em diante, porque seria muito risco, né? Que eu poderia citar 2 jogadores, o Javon Hawkins, que foi para Atlanta depois do draft, logo depois, como undrafted free agent, e o Jared Doaks, que foi para um destino que eu estava querendo muito que os principais running backs tivessem ido, mas não aconteceu, que foi Miami. E então, se vocês quiserem já anotar aí, essas apostinhas podem ser os próximos James Robinsons aí, quem sabe, mas é muita aposta, tá? Já deixo claro. Então, eu vou pegar mais um wide receiver aqui, muito mais pelo destino do que pela qualidade técnica do jogador, que é o Dez Fitzpatrick, do Tennessee Titans, que é um time com muitos alvos remanescentes, agora que perdeu o John Smith para os Patriots e o Corey Davis para os Jets, pode ser que se estabeleça como esse número 2 aí, num time que, continua centrado no jogo corrido com o Derrick Henry, mas que vai ter uma mudança aí na coordenação ofensiva, pode ser que diminua um pouquinho essa proporção de corrida para passe, e dependendo desse desempenho dele no primeiro ano, ele se estabeleça como esse número 2, e a gente viu que o Corey Davis foi importante até ano passado, justamente ele se firmou nesse ataque como segundo recebedor. Pode ser que o Fitzpatrick seja uma boa aposta aí. Agora, de volta para você, Derek. Não, só antes do Derek escolher, deixa eu só interromper ele aqui, ó, que o Felipe veio aqui falar, ó, Derek, opa, tô me cobrando ao vivo você aqui, tá on the clock, hein? Já escolhi aí, rapidinho. Já tem até meio programado ali. Ó, tá vendo? O pessoal cobra na cara do ele aqui, ó. Bem, então tentando ser a parte mais rápida possível. Aqui, agora, né, como eu tenho 2 wide receivers, eu iria considerar agora justamente o próprio Mac Jones. Né, eu acho que das opções que tem de running back, não tem ninguém assim que você fala, né, tem as apostas, que nem o André falou anteriormente, mas aposta normalmente eu colocaria como quarto round, finalzinho do terceiro, alguma coisa assim. Outra opção também são os tight ends, mas tem uma queda boa, um gap dos 2 primeiros em diante, né? Então nesse caso aqui vai a opção mesmo de deixar no banco. Obviamente vai depender do time que você tem. Se você ficar no meio da tabela ali, por assim dizer, na sua liga, você tem até um QB interessante, mas também ele não é um Mahomes da vida, imagina. Então o Mac Jones eu acho que seria a pick aqui. Só para como ver o que vai dar, deixar no seu tech squad e se embora.
Boa. É um cara que, muito provavelmente, pelo capital de draft, vai ser titular cedo ou tarde, né? Sim. Bom, vai lá então, Sergião. Fecha seu segundo time aí. Deixa eu só achar um comentário aqui, que ó, é ele que eu vou Sim. escolher aqui, ó. Que o José Ferraz falou nele, o Dez Nilsson. Eu acho que agora é o que a gente falou. Agora é um ponto que é muita aposta. Eu tô vendo bastante notícia dele se destacando no training camp. Eu sei que training camp é uma coisa, a realidade é outra. Mas aqui, nesse terreno, um monte de aposta. Eu acho que o Dez Nilsson, ele chega num time que tem poucos wide receivers para concorrer com ele. Tem o Allen Robinson, que ele tá no franchise tag. Vamos ver se ele vai querer ficar muito tempo jogando com o Justin Fields, ou se ele vai querer procurar dinheiro em outro lugar. Tem o Anthony Miller, que a qualquer momento ele pode ser cortado, dispensado, porque não tem conseguido desempenhar um bom papel. Tem o Darnell Mooney, que teve um bom ano de calouro, mas ainda não mostrou que pode assumir um corpo de wide receiver. Então eu acho que o Nilsson é um bom nome para pegar nesse ponto aqui do draft. E também não quero roubar o Bretas, que eu sei que ele vai escolher na próxima posição, né? Vamos ver então, qual vai ser a última pick do Bretas aí nesse nosso mock? Eu quero ver até se o Sérgio acerta, mas a minha escolha é o Javen Hawkins. Achou que era ele? Não. Pois é o Javen Hawkins. É o Javen Hawkins. Eu vou escolher o Hawkins porque eu acho que nesse momento, a terceira rodada do Rookie Draft, que não é IDP, cara, é upside. Você tem que draftar com base em potencial e só isso. Nessa terceira rodada aqui, quantos caras vão virar starters na Dynasty? 2, talvez 1. Então você tem que ir pelo upside. Você tem que ir pelo upside. Eu tô indo com o Javen Hawkins, que é um running back undrafted, que chegou no Atlanta Falcons, que é um time que tem pouquíssima competição para running back. Só que fazer um pouco do papel de advogado do diabo aqui, ele não é o novo James Robinson, não. James Robinson é uma coisa que acontece uma vez a cada 10 anos. Eu falei que era uma baita aposta, se desse certo. Então, o Javen Hawkins, aliás, ele não tem o biotipo para ser um free down back igual o James Robinson. O James Robinson pesa mais de 200 libras, 210, se eu não me engano, ou até mais. E o Javen Hawkins pesa 183. Então, ele é um running back leve. Só que eu acho que essa é a aposta que tem que fazer, porque ele é um cara que tem existe a chance dele já ter um papel e jogar já nesse Atlanta Falcons desse ano. Por isso, minha aposta é Javen Hawkins. Boa, legal, Bretas. Já estão me avisando que agora sou eu que tô, exato. Né? Então, eu ia falar, antes do André escolher, vai lá, André, o Felipe tá aqui te falando. E o galera depois tá do André sou eu, então... o Sérgio vai estar uma TC daqui a pouco. Vamos, então, acelerar essas últimas 3 picks aí, pra galera não perder muito esse draft pra valer que tá rolando, e a gente não perder os jogos da Libertadores, mas a gente ainda tem tempo. Vamos, então, encerrar aqui esse meu terceiro time, falando bastante, puxando esse gancho que o Bretas trouxe do upside, eu vou escolher um recebedor que foi para um destino que conta com o melhor quarterback, ou um dos melhores da liga, que é o Patrick Mahomes, e é um cara enorme, chega para substituir, quem sabe já, o papel do Sammy Watkins ali, que é o Cornell Powell, né? Foi lá para o Kansas City Chiefs. Eu acho que pode valer bastante a aposta aqui no terceiro round. Se ele conseguir se estabelecer como aquele ex-receiver, né, aquela presença maciça ali na red zone, pode ser que, mesmo que não tenha uma produção de jardas muito boa, consiga bastante touchdown, pelo menos no médio e longo prazo. Mas é aquela coisa, os jogadores, a partir desse momento, muitos sequer dão certo na NFL, quanto mais no fantasy, mas... considerando todo o ambiente, toda essa situação, eu acho que é uma aposta bastante válida aí. Vamos então para o Derek encerrar a participação dele aí no nosso mock. Bem, aqui eu poderia ter 2 escolhas se tivessem 4 rodadas, né? Eu escolheria justamente aqui, que nem o Fernando falou, o Braven Jordan, justamente por tudo que ele até pontuou aqui no comentário, né? Justamente se o deixou ficar, não tem um tight end assim bem interessante no momento disponível lá nos Texans, né? É um nome interessante pra caramba, né? Um cara físico, né? Vai ser bem bacana, bem interessante.
Então eu vou com ele. A outra opção, né, que eu teria se fosse uma quarta, seria o nosso Capitão América, o Chris Evans, que foi também um drafted free agent para ir no se reserva imediato, ou quase isso, do Mixon, né, que ele também se quebra pra caramba, então é um cara que com uma lesão só ele já teria uma grande chance de jogar. Mas nesse caso eu fui com o tight end mesmo. Boa, legal. Vamos então encerrar nosso mock aí com a última escolha do terceiro round do Sérgio. Então, Fernando já estava elogiando o Brevin Jordan antes do Derek escolher, então fica aí o destaque. Agora com essa última posição aqui, é um Deus nos acuda miserável. O jogador que eu pensei que o Caio fosse pegar ainda está aqui, o Tutu Atwell, mas eu não é um jogador que eu gosto muito, não, para falar a verdade. Aqui nessa posição é muita escolha para torcer para dar certo. Vou pegar o Khalil Herbert, que foi para Chicago. É um running back que eu gostava muito, que eu achava que ele tinha muito potencial, muito talento, mas ele chegou num backfield que tem um bom número, né? Que tem o David Montgomery, tem o Tariq Cohen, que deve voltar esse ano, a gente não sabe como, mas ele produz muito bem, ele atrapalha muito o running back principal do time dele, e eles ainda trouxeram o Damian Williams, então já tem 3 na frente do Khalil Herbert, mas além do Khalil Herbert tem muitos outros jogadores que tem muita gente na frente. O Khalil Herbert eu vou escolher pelo talento. O Chris Evans, que o Derek falou mais cedo, é um jogador que eu gosto muito também. Eu não escolhi o Chris Evans aqui porque eu gosto de tentar pegá-lo como depois do draft, que normalmente ninguém pega ele nos drafts. Justamente o waiver ali faz a festa. Exato, né? Numa liga que fosse para valer, né? Sem ser mock, o waiver já ia pegar fogo logo depois do draft. É sempre assim. O Sérgio comentou que achou que eu ia selecionar o Tutu. Então, o meu negócio é porque o Tutu não tem esse upside que eu falei que eu tô procurando na terceira rodada. Tutu nunca vai ter 90 targets na carreira com aquele tamanho, não. Vai ser mais um roleplay. É porque eu amei, eu já falei isso que ele falou, eu amei o landing spot no Rams, com o Matt Stafford e com o Sean McVay. Só que ele não tem upside, então... Pois é, muito pouco físico para ser consistente, né? Para o fantasy, em termos de produção estatística. Bom, é isso aí, galera. Vamos para os destaques finais. Vamos ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Olha lá, o Felipe falando que pegou o Hawkins em quase todos os rookie drafts dele, fiador do menino, boa. O Zé elogiando a pique do Powell. Legal, galera. Muito obrigado por terem interagido aí com a gente. Olha lá, o Felipe mandou mais uma perguntinha. Dúvida para os ninjas aí de Dynasty: se eu pego um rookie depois que o draft acabar, ainda consigo pôr ele no taxi squad ou só jogador vindo do draft quente? Acho que depende das configurações da sua liga, né? Mas em geral, como é que funciona? Nas ligas que eu jogo pode sim. É porque eu acho, pelo menos na Sleeper, né, que eu jogo, mas eu acho que não tem como você travar pro jogador não ir para Taxi Squad. Então o Taxi Squad é uma coisa mais ética, assim, é uma coisa combinada por fora. A gente fala assim. O comissário normalmente fica de olho. Você só pode ter hook, se você tirar o jogador de lá, você não pode pôr de volta. Mas não tem como você controlar, eu acho. Na Sleeper, pelo menos nas ligas que eu jogo, não tem esse controle. É mais uma coisa feita por fora mesmo. Bom, acho que antes da gente encerrar, seria legal passar todas as 36 escolhas aí do nosso mock, os 3 rounds, escolha por escolha rapidinho, principalmente para o pessoal que vai ouvir via podcast, né? Não tem acesso à imagem aí do board. Então vamos repassar aí rapidinho. Primeira escolha que foi do Bretas, o running back Najee Harris dos Steelers. Segunda escolha foi minha, Jamar Chase, wide receiver dos Bengals. Terceira escolha do Derek, Kyle Pitts, tight end dos Falcons. E a quarta escolha de Javonte Williams, running back dos Broncos, responsabilidade do Serjão. Então, sempre nessa sequência aí dos analistas. A quinta escolha, de volta para o Bretas, né? Travis Etienne, running back dos Jaguars. Depois dele, vários wide receivers. Devonta Smith, dos Eagles. Jalen Waddle, dos Dolphins. Rashad Bateman, dos Ravens. E Elijah Moore, dos Jets. A partir daí, as últimas 3 escolhas do primeiro round, outro jogador dos Jets, o running back Michael Carter. Aí tivemos o primeiro quarterback selecionado, Trevor Lawrence, dos Jaguars. E fechando o primeiro round, Trey Sermon, running back dos Niners. Abrindo o segundo round, tivemos 2 quarterbacks, Trey Lance, também dos Niners, e o Justin Fields, dos Bears.
Depois deles, Kenneth Gainwell, running back dos Eagles, e 2 wide receivers, Terrace Marshall dos Panthers e Rondell Moore dos Cardinals. Aí tivemos o Zach Wilson, quarterback dos Jets, e depois 5 wide receivers, Amon-Ra St. Brown dos Lions, Amari Rodgers dos Packers, Kadarius Toney dos Giants, Dyami Brown do Washington Football Team e o Nico Collins dos Texans. Fechando a segunda rodada, o tight end Pat Freiermuth, também conhecido como Baby Gronk. Abrindo o terceiro round, tivemos 2 running backs, Chuba Hubbard dos Panthers e Elijah Mitchell dos Niners. Depois deles, o Dwayne Eskridge, wide receiver dos Seahawks, e o Ramondre Stevenson, running back dos Patriots. A partir daí, Josh Palmer, wide receiver dos Chargers, e Dez Fitzpatrick, wide receiver dos Titans. Mac Jones foi o último quarterback selecionado, ali mais na metade final do terceiro round. Depois dele, o Mac Jones, que é dos Patriots. Depois dele, Dez Newsome, wide receiver dos Bears. Javian Hawkins, running back dos Falcons. Cornell Powell, wide receiver dos Chiefs. O tight end Brevin Jordan, do Houston Texans. E a última escolha, Khalil Herbert, running back dos Bears. Legal. Bom, então muito obrigado aí a galera que participou. Não, só antes de terminar, já cada um, seria bom a gente falar cada um jogador assim que não foi draftado, para a gente ficar de olho aí. Não, legal, vamos já aproveitar então, nos recados finais, cada um já cita um jogador, faz um resumo aí do draft que achou, se gostou dos times que escolheu, e aí cada um cita pelo menos um jogador que não foi draftado, mas para a galera ficar de olho, começando aí pelo Bretas. Olha, então, um cara aí que seria o primeiro que eu ia caçar no waiver seria o Hunter Long, tight end do Dolphins. Ele é um cara que eu acho que tem algum potencial ainda. Ele faz aquele tipo de tight end grande, a la Mark Andrews, que sabe receber a bola. E eu acho que ele tem potencial. E outra coisa muito interessante é que o contrato do Mike Gesicki acaba esse ano. E eu acho que o Mike Gesicki vai pedir uma boa grana para renovar. Então eu acho que se o Dolphins estiver gostando do Hunter Long, eles podem acabar não renovando com o Gesicki e dando essa chance para o Hunter Long. Se eu tivesse uma dessas últimas picks no draft aí, logo depois do Javian Hawkins, ele seria minha escolha. É um cara que eu gosto aí. E outro comentário que eu queria fazer, eu analisei e pensei para ver qual time desses daqui eu gostava mais. Claro que não vale a gente escolher o próximo time, né? Porque a gente sempre gosta dos nossos times e acha que os 3 caras vão detonar. Mas o time que eu mais gostei, eu acho, foi esse 1.4 aí, que foi o Javonte Williams, Terrace Marshall e Ramondre Stevenson. Eu acho que são 3 bons jogadores, gosto do Javonte, gosto do Ramondre, e o Terrace Marshall é um cara que tem potencial, então, para mim, é esse time aí. Boa, Sérgio mandou mesmo. Bem, então. Vamos saber, então, do Sérgio aí, quem que ele ficou na vontade de ter draftado e já pediu o resumo dele aí do draft e seu salve final, cara. Eu falei do Chris Evans, não vou repeti-lo, então eu vou destacar o Larry Rountree, que ele foi para Los Angeles Chargers. É outro running back que chega num backfield que tem milhares de jogadores, mas o Justin Jackson não conseguiu produzir, ele não conseguiu ficar saudável desde que ele foi draftado. E o Joshua Kelly, ele começou bem a temporada, mas caiu muito de rendimento no final. E eu acho que o Chargers sempre tentou achar um jogador para carregar um pouco mais a bola e deixar o Austin Eckler mais recebendo a bola, também com corridas, mas eles querem ter um outro jogador talvez para receber, para correr com a bola. Então eu acho que o Larry Rountree tem um potencial para ter um bom papel assim, de um running back talvez 3 nas nossas ligas. Fica a dica aí, mas mais um daqueles que chega na NFL agora com bastante concorrência. Boa, Sérgio. Vamos saber então. Galera que veio acompanhar a live aí, semana que vem tem mais um mock de Superflex. A gente já sabe qual é a primeira escolha do Bretas, que ele deu esse spoiler pra gente. Então, os erros de gravação, gente. São os erros de gravação, mas na live tem dessas, pô. Perdão aí, mas... Acontece. O cara tá estudando muito, estudante de medicina, pô, não tem tempo pra ver a pauta com calma. Ele ficou caindo tanto no começo, pelo menos agora no draft normal, no restante da live, parou de cair a internet dele e conseguiu segurar aí.
Eu acho que a minha internet ficou com dó de mim. Depois que eu fui selecionei o Trevor Lawrence na primeira, ela falou, nossa senhora, esse menino já vai fazer coisa feia sozinho, já vou parar de cair. Aí vamos lá. Mas faz parte. Vamos então saber do Derek aí, quem que ele ficou na vontade de ter draftado e o resuminho aí dele do nosso primeiro mock. Bem, não vou falar de novo o nosso Capitão América, né? Porque eu já tinha dito no finalzinho ali. Mas o Keenan Hill, né? O running back de Green Bay é um nome interessante. Ainda mais se, por exemplo, o A.J. Dillon não ir bem, ou então se o Aaron Jones, né, que já tem um histórico de lesão também, que às vezes ele se machuca, fica 1, 2 jogos, 3 fora, então pode ter alguma chance ali, eu acho que um quarto round ali no comecinho seria isso. O time que eu mais gostei para mim foi o primeiro, né, do Bretas, com o Najee, o Trey Lance, né, e o Hubbard. Eu acho que é bem interessante, sim. Talvez eu só trocaria na última ali por um wide receiver, para deixar assim, obviamente, né, vai depender dos needs do time no ano anterior, alguma coisa assim, mas pensando de uma forma mais equilibrada, assim, eu acho que o Palmer seria um nome mais interessante ali. Boa, legal. Então, para eu destacar alguém que eu fiquei na vontade, para não citar de novo o Jared Doaks, fiquem de olho nesse rapaz aí lá em Miami. Um wide receiver, Simi Ferroco, que foi para os Cowboys. Tem a perspectiva aí do Gallup talvez não ficar para o próximo ano. O Amari Cooper nunca é muita garantia que se mantenha a longo prazo, já está envelhecendo. E com o Dak Prescott de contrato renovado, pode ser que seja talvez um novo Dez Bryant aí para os Cowboys, mas é uma aposta. Lembrando que tudo agora é aposta, a partir do terceiro round de rookie em diante. Exato. Bom, então agradecer a todo mundo que participou, muito obrigado. Lembrando da live de sexta com o Bruno do canal Chua, falando de fantasy, mas não só de fantasy, de basquete, com a NBA pegando fogo aí, os play-ins, NBB chegando às finais, vai ter muito assunto para a gente conversar. O Derek vai conduzir essa live muito especial, e lá vocês vão saber o nosso convidado ultra especial que está para chegar aí. Vamos jogar esse suspense, sexta-feira vocês vão descobrir. É isso aí, galera. Taca o like aí no vídeo, se inscreve no canal, mandar um abraço aí. Valeu, Sergião. Até a próxima, cara. Valeu, Derek. André. Até mais aí. Valeu, Bretas. Valeu. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Aquele abraço. Até mais.